E aí, tá tudo bem com você? Que bom que tá tudo bem, né, galera? Então, nesse projeto aí do Minuto da Física, hoje eu trago para você a questão 152. Às vezes, as pessoas que estão no elevador em movimento sentem uma sensação de desconforto. Em geral, na região do estômago, é aquele friozinho na barriga. Isso se deve à inércia dos nossos órgãos internos localizados nessa região e pode ocorrer. Galera, só lembrando que a inércia tendência de ficar como está. Então é como se o nosso estômago, o nosso intestino quisesse ficar naquela posição e devido ao movimento eles foram, digamos assim, impelidos a tentar mudar o seu posicionamento. Ok. Então, quando é que isso pode ocorrer? Quando o elevador sobe ou desce em movimento uniforme? Apenas quando o elevador sobe em movimento uniforme? Apenas quando o elevador desce em movimento uniforme? Quando o elevador sobe ou desce em movimento variado? Ou apenas quando o elevador sobe em movimento variado? Galera, é uma questão bem completa para você sobre elevador, tá? Então, inicialmente, vamos revisar o que a gente precisa saber sobre o elevador. Vocês estão vendo uma pessoa sobre uma balança e essa pessoa faz uma força sobre a balança para baixo, vertical e para baixo. Nós chamamos essa força de compressão, força que a pessoa exerce sobre a balança. Pela terceira lei de Newton, nós sabemos que a balança vai reagir sobre a pessoa com a força vertical e para cima. Nós chamamos essa força de força normal, força que a superfície exerce sobre a pessoa, que sempre forma, inclusive, 90 graus com a superfície. Beleza, galera. Então, minha gente, vamos analisar um outro par presente aqui. A Terra exerce sobre a pessoa uma força para baixo, essa de amarelo, ó, que nós chamamos de força-peso. Pela terceira lei de Newton, a pessoa exerce sobre a Terra uma força vertical e para cima. Então, vamos deixar bem claro que tem dois pares de ação e reação aqui. O de vermelho, força que a pessoa faz na balança, chamada força de compressão, e a que a balança faz na pessoa, chamada de força normal. Primeiro par. O segundo par é entre a pessoa e a Terra. A Terra exerce uma força sobre a pessoa para baixo, que é a força gravitacional ou força-peso, e a pessoa devolve sobre o centro da Terra com a força vertical e para cima. Então, vamos se concentrar agora na pessoa que está submetida a duas forças. A normal, feita sobre a balança, que a balança faz nele, desculpe, e o peso, que é a que a Terra faz nele. Observe que essas duas forças não são ação e reação, porque elas estão atuando no mesmo corpo. Para ser ação e reação, tem que estar atuando em corpos contrários. Pessoa, balança, balança, pessoa, ou pessoa, terra, terra, pessoa. Ok? Feito isso, já sabemos que temos normal e peso, e eu coloquei mais uma observação aqui importante na questão, gente. Essa força normal é a que nós chamamos de peso aparente. Então, quando você está no elevador, o que você sente é a força normal, é o chamado peso aparente. Ok. Então, vamos começar a entender agora essa questão do elevador, ver como é que ela vai funcionar dentro da questão agora. Eu estou colocando para você a pessoa. Lembra que sobre ela nós temos a normal e temos o peso? Tá. No nosso primeiro caso, vamos imaginar que o elevador sobe com a aceleração vertical para cima. Olha aí, gente. Aceleração para cima me dá uma força resultante para cima. Anote aí. A força resultante acompanha o sentido do vetor aceleração pela segunda lei de Newton. Então, a força resultante é para cima quando a aceleração é para cima. Ok. Muito bem, Carlos. Sim, Carlos. Então, o que é que significa isso? Nós temos que observar que o fato da aceleração ser para cima não significa necessariamente que o elevador esteja subindo. Explico melhor. Você pode ter um elevador subindo com aceleração para cima, o que seria, de certa forma, lógico. Mas olhe, se a aceleração for para cima, é possível que o elevador esteja descendo. Vou mostrar para você um caso agora. Ó. Elevador descendo. Ó. Então, no primeiro caso, aceleração para cima com velocidade para cima. Subindo, acelerado. Por que acelerado, Carlos? Porque o movimento em física é acelerado quando a velocidade e a aceleração estão para o mesmo lado, no mesmo sentido. Neste caso aqui, ele está descendo, só que velocidade e aceleração têm sentidos contrários. Então, o elevador vai estar descendo retardado.
Ok. Nos dois casos, a aceleração está para cima. No primeiro, ele sobe acelerado e no outro, ele desce retardado. Do ponto de vista físico, qual é a sensação que você vai ter? Pernas pesadas. Então, atenção. Quando é que dentro do elevador eu sinto aquele peso nas pernas? Quando a aceleração está para cima. Que pode acontecer quando o elevador sobe acelerando ou desce freando. Perceba se na prática é isso que acontece mesmo. Mas a aceleração pode ser para baixo. E se ela for para baixo, gente, aí o peso é maior que a normal. Sim, professor, por quê? Se a aceleração é para baixo, a força resultante é para baixo. E a força que está de acordo com a força resultante é maior. Então, a aceleração para baixo, o peso é maior que a força normal. E neste caso, eu também posso ter o elevador subindo ou descendo. Veja, primeiro caso, aceleração para baixo, elevador subindo. Ele vai subir freando, subindo retardado. E o segundo caso, aceleração para baixo e velocidade para baixo. Ele vai descer acelerando. Neste caso, qual é a sensação que eu tenho? Friozinho na barriga. Então, para deixar bem claro esse slide que você está vendo aí, se a aceleração estiver para cima, força resultante para cima, normal maior que peso. Você sente as pernas pesadas. Se, no entanto, a aceleração estiver para baixo, peso maior que a normal, força resultante para baixo, você sente o friozinho na barriga. Em ambos os casos, o elevador pode estar subindo ou descendo, ok? Tendo em vista isso, gente, eu vou mostrar para você como se calcula essa força normal, essa sensação, o chamado peso aparente. No primeiro caso, a aceleração para cima, eu sei da segunda lei de Newton que força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante no primeiro caso, aceleração para cima, eu vou subtrair as forças, vindo primeiro quem está de acordo com a força resultante. Normal menos peso é massa vezes aceleração. Substituindo agora o peso por massa vezes gravidade, eu vou passar massa vezes gravidade para o outro lado. Então fica que a força normal, que é o peso aparente, é massa vezes gravidade mais massa vezes aceleração. Colocando massa em evidência, eu fiquei com G mais A dentro do parênteses. Agora preste atenção. Neste caso, nós temos um peso aparente dado por massa vezes gravidade mais aceleração. Ou seja, quando a aceleração está para cima, tudo se passa como se dentro do elevador existisse uma gravidade maior. Gravidade mais aceleração do elevador. Nós temos, então, um peso aparente maior, por isso que as pernas ficam pesadas. Agora, se a aceleração estiver para baixo, vamos fazer comigo? Aí eu vou ter que fazer peso menos normal. Vamos substituir. Quem é peso? Massa vezes gravidade, menos normal é igual a massa vezes A. Passei M vezes A para o primeiro membro e menos N para o outro. Isolando N agora, eu vou ter que N é M que multiplica, coloquei em evidência, né, gente? G menos A. Então, o que é que você conclui, gente? Quando a aceleração está para baixo, tudo se passa como se eu estivesse numa gravidade menor, porque está subtraindo. G menos A. Então, em resumo, elevador acelerado para cima, sinto minhas pernas mais pesadas. Lembre que ele pode estar subindo ou descendo no slide anterior. E aceleração para baixo, peso maior que a normal. Eu sinto um peso aparente menor, o friozinho na barriga. Ok? Muito bem. Tendo em vista isso, eu estou trazendo para você um exemplozinho. Se eu considerar que a massa da pessoa é 50 kg e a gravidade é 10, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, vamos ver quanto seria o peso aparente para uma pessoa que estivesse submetida a uma aceleração para cima. Só lembrando, né, gente, que o peso da pessoa seria 500 aqui, ó, 50 vezes 10. E o peso aparente seria maior, né? Vamos fazer a conta para mostrar? Vamos lá. Calculo o peso, ó, que é 500 newton, né, como eu acabei de dizer, 50 vezes 10, e vamos calcular o peso aparente, cara. Calcula para mim o peso aparente. Ó, a massa é 50, 10 mais 2, 12. Então, gente, a aceleração para cima, o peso aparente é maior que o peso da pessoa quando ela está parada. Então, normal, 600 newtons, peso aparente maior, pernas mais pesadas.
E quando a aceleração dá para baixo? Aí você vai ver que o peso aparente é menor que o peso quando a pessoa está parada. Faz para mim, Carlos. Fiz a continha, ó. 50 que multiplica 10 menos 2, 400 newtons. Então, em resumo, quando o elevador está parado ou movendo-se com velocidade constante, o peso aparente é o próprio peso da pessoa, 500 newtons, massa vezes gravidade. Agora, se o elevador acelera, as coisas mudam. Aceleração para cima, o peso aparente da pessoa é maior que o peso quando ela está em repouso ou movimento retilíneo uniforme, pernas pesadas. E se a aceleração estiver para baixo, o peso aparente é menor, seria apenas 400 newtons. Então, voltando à questão, qual é a alternativa correta? Quando o elevador sobe ou desce em movimento variado, ou seja, quando existe aceleração subindo ou descendo, a gente tem essa sensação de desconforto. Portanto, letra D. Só relembrando que é nessa situação específica aí que ocorre esse peso aparente diferente do peso calculado por massa vezes gravidade. Ok? Então, um grande abraço para você e voltamos amanhã.